Que cuidados a mulher deve ter após o seu parto? Que cuidados a mulher deve tomar depois de ser o seu bebê? Você deve saber que toda mulher depois do parto deve ter devidas restrições. Deve ter coisas que ela pode fazer e depois deve ter coisas que ela pode fazer. Tá bem? Então, preste atenção neste vídeo porque eu estou para ensinar que cuidados a mulher após o parto deve ter. Não parem de seguir nas minhas redes sociais, principalmente no meu canal de YouTube, Professor Docinho. Meu Deus do céu, eu faço isso com muito gosto, com muito amor, tá bem? Então, por favor, compartilhem os vídeos e vamos ajudar as pessoas que precisam, tá bem? Vamos lá ajudar. Eu estou a dar esse vídeo, você recebeu? Compartilha para a pessoa também que está a precisar deste mesmo conselho, tá bem? Tem pessoas que não sabem do que eu estou a dizer para ti. Então, ajuda as pessoas a poderem receber a mensagem para todos, tá bem? Eu gosto quando vocês fazem isso. Bora lá falar que tipo de cuidados. Vamos lá falar sobre o primeiro. A mulher deve ter cuidado em relação ao seu peso. Deve ter cuidado em relação ao seu peso. Por que deve ter cuidado em relação ao peso? Ela deve estar muito atenta ao seu peso. Toda mulher deve ficar a saber que no seu período de gestação, ela pode, escutar bem, ela pode aumentar o seu peso até 10 quilos. 10 quilos. Tá bem? Então, depois de dar o parto, ela perde 5. E ao amamentar, ela perde 2 quilos. Tá bem? Então, ela sempre deve vigiar o seu peso, não é? Ficar muito atenta para não poder exceder muito mais o seu, não é? O seu peso abaixo daquilo que é o seu normal. Tá bem? A gravidez deve ser bem protegida, assim como o seu parto também deve ser bem protegido, para evitarmos problemas da saúde do bebê, assim como da própria mãe. Então, por favor, controla melhor o seu peso. Durante a gestação, são 10 quilos que você aumenta. Quando dá parto, perde 5. Quando esteja a amamentar, perdes 2. Tá bem? Então, fica atenta nisso. Então, deve ficar atenta nisso. Tá bem? Vamos falar sobre o segundo. A mulher deve ter cuidado com os seus seios. Deve ter muito cuidado com os seus seios. Eu sempre digo que a mulher, enquanto estiver a amamentar, deve higienizar bem os seus seios, principalmente o seu corpo em geral. Porque o seio não pode ficar fora para inalar a poeira. Você deve saber que estás a amamentar alguém que usa daquele nutriente, aquele líquido que é o leite, como se fosse um alimento. E é alimento do bebê. É o alimento mais rico que o bebê pode ter naquele momento, naqueles primeiros dias de... Então, por favor, higieniza melhor os seus seios, cubra eles frequentemente, usa o sutiã, principalmente de algodão, eu aconselho isso, sutiã de algodão, e cubra eles frequentemente de uma forma protegida, para que o bebê, quando estiver a sugar, não sugue sujidades. Entendeu, minha querida? Se o bebê amamentou e depois tirou o leite que ficou em volta do peito, por favor, com água morna, lava o peito, não é? Lava o mamilo, assim como a mama no geral, não é? E depois volta a guardá-los, cubra com um paninho pequeno e deixa estar, tá bem? Sempre deve usar sutiã de algodão. Entenderam, meus alunos? Entenderam, meus alunos? Então, por favor, não podemos fazer isso. Vamos lá tentar higienizar melhor os nossos seios, tá bem? Vamos lá falar sobre o outro. A mulher deve manter a higiene corporal, principalmente a vagina. Por que a vagina? Porque tem certos partos que a mulher é preciso de pequeno corte, de pequena cirurgia, não é? Cortam um pouco a vagina, não é? Para poder retirar o bebê à vontade. Então, naquela pequena cirurgia, eles acabam cozendo, né? Vou dizer na linguagem normal, geral, acabam cozendo. Então, ela deve ser muito vigilante naquele pequeno ferimento que ela teve, naquele pequeno corte. E ela deve lavar normalmente a sua vagina, né? Principalmente naquele período, naqueles primeiros dias. Deve lavar a sua vagina com água morna e sabão. Entender bem? Água morna e sabão. E deve trocar, naquele período, deve trocar o seu penso de 4 em 4 horas. 4 em 4 horas. Deve trocar o penso. E ao trocar o penso, primeiro deve se lavar.
com água morna e sabão. Depois usa o penso, usa a sua cueca, a sua calcinha e continua com as suas atividades normais. Principalmente isso nos seus primeiros 10 dias de parto. Nos seus primeiros 10 dias de parto. Você deve fazer isso frequentemente. Entendeu, minha querida? Entendeu, mana? Então, bora lá falar. E para aquelas mulheres que tiveram aquelas cesáreas, né? Aquelas cesáreas, deve manter, né? Cesáreas ou aquelas pequenas cirurgias, deve manter a higiene frequentemente. Estou a repetir. A higiene frequentemente. Não é? Deve lavar, aconselho a lavar com água e sabão. Por favor, mães que tiveram cesárea, escutem isso. Deve lavar aquela ferida com água e sabão, água morna e sabão. E frequentemente. Está a perceber? Se você se criar aquela cicatriz, porque normalmente acaba criando cicatrizes durante aquele período, né? Mas depois de sair aquela cicatriz, procura um médico para te recomendar uma pomada adequada para limpar aquelas cicatrizes. Existem pomadas que limpam as cicatrizes após parto. Então, por favor, tanto no órgão genital, que é a vagina, tanto a cesárea. Depois, se você não quer deixar aquelas manchas, porque vão ficar manchas, se você não quer deixar, procure um médico, vai te recomendar um creme com certezas, não pode ouvir das pessoas, deve ser um creme recomendado pelo médico para poder limpar aquela cicatriz. Entendeu, minha querida? Não faça coisas que vai te prejudicar a sua própria saúde, tá bem? Não ouça pessoas que vão te desviar do seu conhecimento intelectual. Procure médicos para poder te assistir após o seu parto. Entendeu, mano? Entendeu, mano, né? Então, bora lá falar sobre o outro. Durante o parto normal, assim como cesárea, a mulher deve saber que sofre dores. Podem ser leves, assim como podem ser fortes. Mas são dores, não deixam de ser dores. Entendeu? Então, nesse período, a mulher deve ter muito cuidado. Evitar carregar coisas muito pesadas. Estás a perceber? Por quê? Porque aquele período de dores, o útero está a voltar ao seu estado normal. Isso pode lhe causar cólicas. E aquelas cólicas podem se confundir com menstruação, aquela menstruação normal. Não é menstruação normal. São cólicas após o parto. Entendeu, minha querida? São cólicas após o parto, não é aquela menstruação normal. São cólicas após o parto. Então, você deve ter muito cuidado, restrição. Não carrega coisas muito pesadas, tá bem? Porque você pode criar lesões graves. Você deve estar pronta e bem curada para poder assegurar-se isso. Normalmente eu aconselho a mulher a começar a carregar aquelas coisas, quando se for um parto normal, começar a carregar aquelas coisas um pouco meio pesadas, a começar depois dos seus 15 dias. Percebeu? Para o seu bem, para aquelas que tiveram parto normal. Mas aquelas que tiveram cesárea, eu aconselho depois de 30 a 60 dias. 30 a 60 dias, tá bem? Para evitar porque aquela ferida pode se abrir, aquela cirurgia que você pode se abrir. Então vai te criar muitos problemas. Então evita fazer isso. Tá entendendo? Entendeu, mano, né? Então, bora lá falar sobre o outro. Na parte dos alimentos, a mulher deve ter muita restrição. Principalmente nos seus primeiros dias, por causa das náuseas. Porque enquanto tuas náuseas não vão passar depois de você ter bebê. Não. Nos primeiros dias você vai sofrer de náuseas. Enjoos de qualquer coisa. São náuseas. Vai sofrer. Então, eu aconselho a mulher a comer alimentos leves. A comer alimentos leves, não é? Alimentos leves que não possam prejudicar a sua própria saúde, tá bem? E a saúde do bebê. Não é comer qualquer coisa, deve ter alimentos muito leves. Percebeu? Primeiros dias, não é? Normalmente eu dou 5 dias para você ter esses alimentos leves. Depois dos seus 7, 8, 10 dias já pode começar aquela atividade normal de seus alimentos do seu gosto normal, mas com muita restrição. Entendeu, minha querida? Não é qualquer coisa que você vê estás a comer. Qualquer coisa que aparece na casa, está a comer. Não. E outra deve cuidar muito bem da sua saúde. Drogas, álcool, cigarro, fora. Esquecer. Não vale pena. Droga, cigarro, bebidas. Esquecer. Não vale pena. Principalmente naquele momento em que você está a amamentar a criança. Não vale pena.
você vai trazer sérios problemas à criança. Porque tudo que você está a ingerir, aquilo acaba se transformando em alimento em leite para a criança. E aquilo que você consome, a criança está a consumir. Então, evita ela fazer isso, tá bem? Para o bem-estar, evitar mesmo. Não vale a pena. Senão vai trazer problemas de saúde para seu próprio filho. Drogas, álcool, cigarro, fora. Escrever isso, deixar muito longe. Tá bem? Fora. Então, vamos falar sobre exercícios. Normalmente, depois do exercício físico, porque há mulheres que fazem exercício físico naquele período de gravidez e acabam deixando, sei lá, muito mais. Então, se você já teve seu filho, não é? Qual é o tempo que você pode voltar às suas atividades normais dos seus exercícios físicos? Para as mulheres normais, eu aconselho depois de 2 semanas, pode começar a fazer as suas atividades, os seus exercícios físicos normalmente. Depois de 2 semanas, isto é 15 dias depois do parto, pode começar. Mas você deve fazer aqueles exercícios leves e a curto tempo. Normalmente eu aconselho no máximo 1 hora. Chega. Se for uma caminhada, caminha 30 minutos de ida, 30 minutos de volta. Depois vem para casa. Normalmente. Não carrega coisas com o peso, sei lá. Não, evita. Então, para as mulheres que tiveram cesárea, deve ser no mínimo 4 semanas a 6 semanas. 4 a 6 semanas. Isso para o quê? Para evitar aquelas coisas, não é? Abrimento, você sabe que cesárea, então sofre cirurgias, então você deve evitar muita coisa para não abrir aquela ferida novamente. E 4 a 6 semanas. E também deve começar com atividades leves, tá bem? E de curta duração. Normalmente também, no máximo de 1 hora. 30, ida, 30, volta, se for caminhada. Tá bem? Então, deve evitar muito. Deves evitar muito, mas evitar muito mesmo. Tá bem? Evitar. Então, cortar isso. Em relação ao dormir com seu marido, se envolver sexualmente, muita gente pergunta, quanto tempo depois do meu parto posso me envolver com meu marido? Normalmente, para as mulheres que tiveram um parto normal, eu aconselho depois de 30 dias ou 45 dias, no mínimo 30 dias, mas normal tem que deixar de 45 dias, não é? Para ela voltar como posso dizer, carregar aquelas energias e todo o corpo dela estar recuperado, não é? Para o parto normal, isso pode ser de 30 a 45 dias, percebeu? 30 a 45 dias, depois pode continuar a desenvolver, mas não com aquelas rotinas todas agressivas, não. Poucos aos poucos, voltar à sua atividade normal, poucos aos poucos, de 30 a 45 dias. Então, para as mulheres que tiveram cesárea, eu aconselho de 45 a 60 dias. Normalmente eu tenho 45 a 60 dias, mas também numa atividade muito pouca e reduzida, tá bem? Não façam coisas agressivas, porque vão trazer problemas de saúde às próprias mães. Vocês maridos, escutem isso a dizer. Evitarem, não façam coisas agressivas. Depois de 30 dias, se tua mulher teve parto normal, poucos aos poucos, a penetração deve ser leve e o ato sexual deve ser também demasiado cuidadoso. A cesárea, 45 a 60 dias. Leves e também cuidadosos. Tá bem? Evitem fazer coisas que vão trazer problemas às vossas esposas. Entenderam? Entenderam, meus alunos? Não vale a pena fazerem coisas. Evitarem. Tá bem? E é um conselho que eu quero deixar. Quando vocês tiverem bebê, o melhor que vocês podem fazer para voltar às vossas atividades normais, tenham o hábito de criarem um quarto para o vosso filho. Tá bem? Se não tem um quarto suficiente, a casa é pequena, cubram com cortina um local, façam uma decoração, cortina, deixa o berço do bebê um pouco distante da vossa cama. Tá bem? Porque a vossa rotina normal de casado deve continuar. Então, evitem dormir com o bebê, principalmente no meio. Tá bem? Entre o casal. Evitem fazer isso. Eu sei que custa, porque a mãe que durante a madrugada acordar, ir para o berço, dar amamentar a criança. Não, é complicado. Mas devem fazer isto. Isso para o próprio bem, para que a criança habitue a dormir sozinha. Tá bem? E comece a criar hábitos bons. Tá bem? Muito obrigado. Não parem de seguir no meu canal de YouTube, Professor Docinho. Lá tem vídeos que vão mudar a sua vida. Por completo. Tá bem? Um beijo e até a próxima aula. Fui!